Então, cara, bom dia. Vou te falar aqui, fica preparando para me arrumar. E graças a Deus as coisas estão acontecendo bem. Recebi uma proposta aí para poder dar aula. Vou começar hoje. Deus no controle sempre, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Mas vamos lá. Então, cara, são alguns fatores aí que tem que ser levados em conta, né? Primeiro fator, né? Não diria nem a mulher evangélica em si, vamos dizer assim, as mulheres que já têm uma base de vida conservadora, né? Que eu te falei isso lá atrás há muito tempo, que eu falei que o Brasil como um todo ele é cristão no seu modo de conviver, de viver, de conviver, de comportamento, de conduta, ele tem um princípio cristão. Vou entrar no assunto, mas você vê isso tanto em famílias cristãs, praticantes, católicas, famílias que seguem religiões de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, budistas, ateus, né, religiosos ou desigrejados, ou pessoas que não agnósticas, né, ou gnósticos. Isso já é do brasileiro. Tá? Isso é algo que foi enraizado porque foi uma cultura também muito advinda do catolicismo, né, na época da colonização do Brasil, e isso ficou evidente. Né? E também a família monoatômica, né? Que é um cara, uma mulher e um homem, você tem a monogamia. Né? Então, normalmente, se você for perguntar para qualquer pessoa, assim, acho que até a geração Y, né, que é a geração entre 84 e 94, 95, né, você vai ver que o princípio, assim, como é que foi isso? Como é que é a tua família? Minha mãe conheceu meu pai na época da escola, minha mãe conheceu meu pai na faculdade, minha mãe eu já conhecia o meu pai, eles já eram amigos e com o tempo aquela amizade foi se tornando foi nutrindo sentimentos a mais do que uma amizade, então eles se casaram, né? Ou então já viviam, já se conheciam da época de igreja, as famílias já se conheciam. Então, você vê que tem toda aquela atmosfera muito cristã incutida ali, né? Por isso que eu falo que é impossível a pessoa falar assim, como vai destruir o cristianismo. Não tem como você destruir o cristianismo, porque ele já é algo que já se tornou unicelular. Ele faz parte já da célula brasileira, né? Talvez essas novas gerações, como geração Z, geração Alfa, Zeta e tal, talvez elas tenham sim uma certa aversão, mas até a geração Y você vê que tem muito princípio cristão na sua forma de conviver, de se criar e como sociedade brasileira, né? Então é até bem por isso que eles têm aquelas críticas que eles falam muito, e eu também me enquadro nisso, né? Que a gente fala muito dos boomers, né? Que são a geração que alguns, né, mais críticos mesmo, de certa forma sincera, falam, né, que eles, tipo assim, eles sugaram todos os recursos e simplesmente falaram para a gente da geração Y que bastava a gente acreditar, bastava estudar, e não é bem assim, né? A gente sabe que você tem que fazer por onde, mas você também tem que também contar muito, né? Se você é uma pessoa de fé, você tem que contar muito com a sua fé, né? E crer, né, que vai dar tudo certo, e você também tem que contar também com um pouco das circunstâncias, né? As circunstâncias, tem que entender as circunstâncias onde você está inserido, né, as narrativas, a sua própria situação em todas as áreas da sua vida influencia sim, né? A área de relacionamento influencia na área profissional, que influencia na pessoal, que influencia na espiritual, porque a gente é um ser que nós temos não vou falar múltiplas facetas exatamente, mas acho que é múltiplas ideias, né? Mas vamos lá. Por que existe esse, não vou falar ódio, que eu acho que é até uma palavra forte, apesar de eu saber, né, da crítica das pessoas, eu acho que usar o termo ódio é até um pouco pesado, né? Mas por que essa crítica especificamente de mulheres, vamos dizer assim, 30 a mais? Não, eu vou colocar aí 25 mais, né? Porque como estão na geração Y, então são pessoas que nasceram em 95, 96, né? 25 mais. O que acontece, cara? Quando você tem essa libertinagem toda,
da atmosfera aí, né, sexual, a libertinagem. E você, somado a essa libertinagem sexual, você tem um empoderamento feminino. Você também tem uma emasculação dos meninos mais jovens. Você tem, como eu te falei aí no vídeo, né, do comportamento, né, do carnaval, você já tem essa cultura do brasileiro, que é o que? Nós somos muito defensivos, né, quando se trata de acessar a intimidade da mulher ou acessar a intimidade de amizades, tipo assim, ser mais amigo. A gente precisa, tem que ter muita coisa em comum, né? Tem que estar ali, os círculos sociais quase que tem que conversar entre si, tem todo, como eu falei, parece que tem que ter toda uma situação para você crer que vai dar certo os seus relacionamentos, sejam profissionais, sejam relacionamentos pessoais, sejam relacionamentos amorosos, né? Ou né, de comunidade religiosa, então, enfim. Você tem que ter toda aquela ali e você também, às vezes, tem que quase que ser produto do meio, né? Eu tenho hoje observado muito isso, que para às vezes você ter acesso a algumas coisas, ou você se torna um produto do meio, ou você vai saber que sua vida vai ser um pouco mais complicada de dar certo algumas coisas na sua vida. E esse ódio e ressentimento é porque quando muito dessas meninas, né? Não vou falar todas, e eu vou separar uma coisa que o que eu tenho observado não reflete a realidade, às vezes pode ser só o que eu estou observando, é que nós temos hoje com essa liberação e empoderamento o acesso da mulher ao sexo. Isso quer dizer que toda mulher tem uma alta rotatividade sexual? Não necessariamente, né? Porque se a gente for, a menos que a gente considere o ficar, né? Tipo na balada, beijar, sair beijando um monte de gente como fosse sexo, aí também pode ser algo que aí sim talvez você aumenta a quilometragem, né? Só que a cultura do já pegou, ela realmente é do sexo em si consumado. Então o que acontece? A mulher ela passa por fases assim como o homem, né? Então o que vai rolando? Cada vez mais, como já te falei, existe uma migração das mulheres para uma base um pouco mais conservadora, que eles falam que é o conservadorismo 2.0, né? Alguns usam os termos assim, a galera da machosfera fala sobre conservadias, que é o que? A mulher ela cria ou ela entende de alguma forma que aquele princípio mais tradicional é mais saudável para ela. Associado a isso, ela vindo, né, de uma vida assim desregrada, de muita festa, balada, e relacionamentos que não deram certo, né? Porque muita mulher, nem toda mulher quer dizer que ela vive transando, às vezes ela é uma mulher que é namoradeira, né? Então, tipo assim, ela conhece o cara, fica com o cara, fica 1, 2 meses, já no terceiro mês já meio que estão juntos, já começam a tirar fotos juntos, aparecer juntos, as declarações, aí todo mundo sabe que eles estão namorando. Então ela é mais namoradeira, né? E aí, consequentemente, o cara vai também ter acesso à intimidade da mulher. Então ela vê que os relacionamentos não estão dando certo, e aí ela começa a observar algumas coisas em comum, né? O comportamento do cara, né? O tipo de perfil, normalmente a condição financeira dele sempre vai contar, né? O que esse cara quer da vida afinal, né? Isso não quer dizer que toda mulher quer um homem extremamente rico. Vamos dizer assim, o desejo é esse, mas algumas têm bom senso de entender que nem todas vão ter acesso a esse tipo de cara, né, para relacionamento. E aí começa esse flerte maior com o mercado religioso. Então você vai ver uma mulher que, isso também do homem, que eu brinco assim com um colega lá na academia, que é o quê? Segunda, quarta e sexta ele é crente, pentecostal, fala em línguas, atira magia, joga profecia, o sapateia no fogo, marcha com varão. Terça, quinta e sábado, ele é do mundo, ele é da bagunça, ele é bater papo, é tomar litrão, é beber, é cachaça, é baladinha, rolê, isso é homem e mulher. E domingo, né, o homem quer ver o Campeonato Brasileiro e a mulher quer ficar fazendo postagem no Instagram. Então postagem no Instagram para falar sobre filosofia,
né? Aquelas coisas assim que a gente vê que são absurdas, né? Tipo assim, tu vê que não reflete a realidade da pessoa, porque nem na conduta dela ela segue aquilo ali, mas ela acha bonito e ela fica refletindo aquilo ali e tá tudo bem, né? Então, assim, a gente tem essa cultura, então vai se criando uma aproximação com o conservadorismo. Só que aí você vai observando o quê? Que é aquilo que a gente fala na machosfera, né? A mulher põe todas as exigências do homem, né, biblicamente falando, né? E aí eu, mesmo sendo cristão, eu também tenho bom senso, né? Eu sou um cristão racional e coerente. Eu também falo que se você for seguir tudo que a Bíblia fala, você vai ter um problema que das duas, uma, ou você vai ficar maluco, né? Ou você vai abandonar a fé, porque a gente sabe que a Bíblia tem problemas também nas contradições, em interpretações, também historicamente a gente sabe que quem estuda mesmo a Bíblia de maneira honesta, né, sem fazer apologética ou proselitismo, sabe que os livros eles foram direcionados para públicos específicos em situações específicas, né? Ele não tem muito essa pegada futurista, isso aí é mais uma coisa de interpretação das igrejas, principalmente igrejas protestantes. Então, assim, a mulher vai criar esse flerte. E aí ela vai exigir tudo, e aí você, quando você começa a exigir assim, pô, beleza, eu vou prover, eu vou dar um jeito aqui, nem que eu me endivide, mas vou arrumar uma forma de construir uma casa, ou pagar um aluguel, ou já tenho um terreno e vou construir uma casa, eu vou te prover transporte, ou seja, tipo, vou dirigir, né, para você e consequentemente com o tempo vou também né, te ajudar, você tirar sua carteira, enfim. Então você tem toda essa situação construída. Só que o que está acontecendo, né? Quando, né, após principalmente a inserção da Red Pill, né, vamos dizer assim, que ela dilui, né, vamos dizer que todos os homens sabem a verdade de como o jogo do relacionamento funciona. A gente sabe que a aparência conta, né? Ela é um fator diferencial. A gente sabe que a questão financeira sempre vai contar, porque quando você fala de relacionamento, a pessoa precisa ter uma segurança, o homem também precisa ter uma segurança. A gente sabe que o status conta, como você é visto na sua vizinhança, no seu bairro, nos locais que você frequenta, igreja, academia, trabalho, né, um bar que você sempre frequenta, uma academia para você fazer seu treino de defesa pessoal. Então, tudo isso é uma construção que está acontecendo ali. E aí vai depender da observação, né? Como a mulher vai te observando, principalmente se ela tem o hábito de frequentar de 2 a 3 lugares igual a você, e ela já ouve falar de você, ela já te observou que você também frequenta esses lugares, ela começa a ter uma observação um pouco mais clínica, né, mais cirúrgica a seu respeito, se ela vê que, né, que saiu, despertou alguma coisa nela. Logo, quando a mulher chega, hoje na igreja, né, principalmente, ela vai se deparar com o seguinte, né? Ela vai se deparar com essas situações. Homens também que vêm do mundo, né, que é o cara que está com a cultura do sossegar, né? Mas normalmente esse cara que tem a cultura do sossegar é o cara que viveu a vida intensamente, cara. Viveu o melhor que a vida podia oferecer. Mulher, bebida, droga, né? As bagunça, né? Domingo ele queria só chegar em casa e dormir, porque segunda-feira começava tudo de novo. E o outro tipo de mulher que acaba sendo algo que muitas aí mulheres estão assim nessa vibe da Red Pill falam, é o famoso miqueinha. Mas a grande maioria hoje dos miqueinhas, eles não têm muita segurança financeira, né, e não têm um bom emprego. Isso é advento também da situação política que a gente tem no Brasil, econômica, né? E também, cara, que é a cultura defensiva, é aquela cultura do deixa acontecer, entendeu? Porque ele tá ali na igreja, ele compra toda aquela narrativa, ele também não faz por onde, tá bom. Então, aí a mulher chega e ela começa, entendeu? Que ninguém é cego, cara. Entendeu? Ninguém é cego, pelo amor de Deus. Né? Ficar falando que fulano que não vê, que não viu. Ninguém é cego, né? Só se o cara for cego mesmo. E ali aquela cultura, aquela ideia não bate, porque ela vai normalmente para a igreja, que eu já acho errado, quando você vai para a igreja com o intuito assim, eu vou me aproximar de Deus e
sei lá, quem sabe, né? Não. Você vai para a igreja para você prestar um culto racional. Você vai para uma, assim é uma mesquita, assim é uma sinagoga, assim também é um terreiro, assim também é um centro budista. Você vai ali para cultuar, fazer ali seus votos, né, ter o seu momento que realmente assim existe comprovadamente, né, que você quando está em um ambiente, de uma atmosfera religiosa, isso é estudo, né, a pessoa entende por ela que ela se sente mais próxima de Deus, mas não quer dizer que é insubstituível, né? Mas ela se sente porque ali ela está a cabeça dela funciona que ela só tem que prestar culto e adorar. Então é isso. Logo, o que acaba acontecendo, né? A mulher, né? Ela chega lá e ela vê isso aí, vê que não está batendo, ela vai ficar indignada pelo isso primeiro, né? O cara não vai ficar abordando mais a mulher, porque tem a cultura do medo da falsa acusação. E também tem muito disso, cara. Isso é uma coisa que eu observei, que eu também já vivenciei essa experiência, né? O cara chega, né, e que não tem muito trâmite, não tem muito jogo, né, game, e ele já chega falando que as intenções dele com a mulher normalmente rejeita, mas depois ela sai falando para todas as outras mulheres, né? Eu não sei se a mulher faz isso para saber se o cara fez isso com outras mulheres ou só com ela, porque aí ela vai, o ego, né, ela vai se sentir, não, tá vendo? Eu sou a mulher que atrai esse cara, né? E muitas das vezes a mulher rejeita o cara porque não é o que ela quer, porque não é o shed, não tem shed, pô. É aquilo que eu te falei, quando eu falo não tem shed, aqui no Rio de Janeiro é a cultura que eu te falei, é o moreno, cara de bandido, né? Ou pelo menos cara de safado, né? Quando tratando de igreja, né? Aquele cara que fala de Jesus, mas tu olha pra cara dele, passa uma barra de saia, acabou, amigo, é gol. Então isso não tá batendo. E aí a mulher ela vai para a rede social e fala, pô, os homens não estão chegando nem na igreja. Porque a igreja, ela por essência, ela é uma cultura voltada mais para a liderança masculina. Então essa ideia de pastoras e pastorado feminino é algo que veio crescendo junto com o feminismo e também com o advento das redes sociais, né? Então, assim, mas normalmente, por essência, é uma cultura masculina. Você segue uma liderança masculina, né? Prova disso que eu já te falei lá atrás, que você pode observar também por que a igreja tem muito mais mulher, né? Viúva, ou idosa, ou casada, mas que o marido não é crente. Você também vê essa superlotação também de mulheres que são mães solos. Porque o que acontece? Existe de uma forma involuntária do ser humano dele transferir ou ele precisar de referenciais e acaba sendo referência o pastor, né? Então o pastor acaba meio que sendo um referencial paterno, matriarcal, mesmo que não haja nenhum tipo de relação, mas para a mulher aquele cara ali ele passa a ser uma referência, né? Porque é um líder, né? Tem sobre liderança, então ele vai estar sob uma liderança heterogênea. O que seria heterogêneo? Pessoas de vários tipos, várias personalidades, várias situações diferentes, e às vezes o pastor é uma pessoa super simples, é uma pessoa que tem uma vida muito simples, mas ele tem um apreço, o respeito e de certa forma assim, uma submissão de outros homens, então isso também pesa, né? A questão do status, como eu te falei. Então só que a mulher ela fica bugada, que ela fala, cara, pô, lá fora eu já estava assim, eu vim para a igreja tá assim também, né? Então o que acontece? Aí entra aquela situação, né, que a conta não bate, a mulher acaba entendendo que isso é fruto do masculinismo, que nós somos, eu falo, uma minoria barulhenta, né? Mas assim, identificar, né, quem realmente tem o perfil mais extremista, quem tem um perfil mais filosófico e quem tem um perfil mais equilibrado, aí fica muito complexo. Então eu tenho que sondar. Hoje eu falo que eu sou um perfil mais equilibrado e filosófico da Red Pill, né, da Black Pill, que é a teoria da aparência, né? E aí, tipo assim, não é isso pode me prejudicar como pode não me prejudicar, né? Então, assim, pode me prejudicar porque às vezes a mulher vai falar, ah, não, esse cara é da Red Pill e, pô, e eu sei que a Red Pill, aí você vê as fake news, né? A mulher começa a ouvir mais as mentiras. Que os caras da Red Pill também são criminosos, que os caras da Red Pill pregam extremismo contra a mulher, e a gente sabe que não é assim. Assim como qualquer ideologia, ou qualquer fundamentalismo, qualquer ideia, a gente tem alas mais extremistas,
alas mais centralizadoras e alas mais libertinas, mais liberais, né? E alas que são mais comportamentais. Então, assim, aí você teria que. Aí o cara, ou a mulher normalmente vai apostar e ficar com esse cara, vai ser aquela mulher que vem de uma base mais conservadora e entende, sim, também que isso é negócio de feminismo, de rede social, também meio que ferrou com a mulher. Mas tem bons caras, mas é aquilo, ninguém é perfeito. Então, o ódio da mulher cristã na Red Pill é muito em vista do seguinte: por quê? Ela é muito mais condicionada a receber do que dar, muito mais ainda que a mulher do mundo, né, por assim dizer, né, que normalmente o que eu falo é muito subjetivo, às vezes a mulher que é fora do sistema religioso, fora dessa ideia de igreja, às vezes ela é até mais, não vou falar que é melhor, mas vou dizer assim, mais companheira, né, mais fechamento do que uma mulher da igreja, porque a mulher da igreja na cabeça dela, né, hoje, né, ela entende que assim, pô, meu marido ganha um exemplo, meu marido ganha 8 mil, ah, cara, dá para ele criar, cuidar de mim e dele. Eu vou viver de dona de casa, né? Vou viver de dona de casa, ou vou trabalhar de forma informal, tipo, quero trabalhar pouco, ganhar um dinheirinho para mim. Então, só que a conta não bate. Então, o cara hoje, normalmente, quando ele atinge essa atmosfera, ele vai estar inserido naquela coisa. O que ele vai fazer, normalmente? Vamos pegar o caso assim, que o cara que é o cara que explode no mercado financeiro, né? Ou o cara que decola através de concurso público e ele ganha bons salários, principalmente para a realidade onde ele vive, né? A vida dele vai mudar, né? Eu não vou falar em meses, mas vou dizer em um ano e meio, a vida dele muda completamente, principalmente se ele for organizado financeiramente, muda mesmo, né? Então o que acontece? Aí entra aquela questão. O cara, ele, por assim dizer, ele começa a ter mais poder de escolha, né? E assim, se o cara for um cara desregrado, como eu falo assim, um cara meio piranhudo, né? Cara, ele vai aproveitar o melhor da vida, ele vai ter a condição financeira, ele vai tentar estar sempre com as melhores mulheres ou com as meninas mais novas, né? Que tem ali naquele perfil para tentar. Ele vai fazer a regra de ficar procurando agulha no palheiro, né? Do jeito, ao modo dele, né? Obviamente vai sempre de vez em quando rolar um sexo casual. Já o cara que ele é mais conservador, ele vai ser mais criterioso, porque ele vai querer tentar sempre buscar não a perfeição, mas o aquele conjunto. Que seja jovem, fértil e seja gostosa. Eu falo gostosa, é bonita, não é gostosa, entendeu? De modo geral. Né? Não adianta ser só bonitinha de rosto e não ser bonita de corpo, porque senão também não desperta tanto atração. Né? É claro que o rosto também conta, porque o pessoal fala na teoria que o rosto, entre aspas, é como uma forma da pessoa da mulher, né? De maneira inconsciente, ter uma ideia de como que seria a possível aparência dos filhos, né? Se vão ser bonitos porque o rosto realmente conta, ou se não vão ser. Já o cara, ele gosta mais do conjunto, né? Ele quer o conjunto da ideia, mas assim, se a mulher puder gerar, ele puder fazer filho nela, tá ótimo, tá perfeito. Então aí o cara, ele vai ser mais criterioso quando ele é mais defensivo, né? É claro que ele vai começar a ser mais abordado, é claro que ele começa a receber mais sinal de escolha, mas ele é mais criterioso, ele é mais contido, ele sabe que na situação passada, essas mesmas mulheres, principalmente na igreja, elas não iam olhar para a cara dele, mas depois que ele cria o valor, né, valor de aparência, valor de status, valor financeiro, isso acontece. Então, quando as mulheres não estão conseguindo, né, por assim dizer, encontrar esse cara, e os caras que elas sabem que pode ser pelo menos a capacidade de provisão, não querem se submeter a ser apenas meros provedores, cara, a mulher surta e ela sabe que isso tem a influência da machosfera, né? Eu diria, aí ela usa esses termos, aí você vê alguns pastores também falar, ser red pill cristão é inviável, não pode, não tem coerência. Mas assim, por que ser red pill cristão não pode? Não pode ser os dois. Quando a gente entende que a red pill, ela apenas fala sobre relacionamentos, ela fala sobre comportamento masculino, a busca pelo desenvolvimento, né? A gente pega exemplos na Bíblia ali de homens que tiveram muitas mulheres, mas não amou nenhuma, na verdade. E outros casos que eu posso pegar de exemplo, o caso de Jacó, né? Ele teve teve duas esposas, duas concubinas, mas ele amava mais Raquel, né? E aí você tinha a irmã de Raquel, Lia, que gostava dele, mas ele não gostava de Lia, ele gostava de Raquel.
que por sua vez não gostava de ninguém, né? Se a gente for ler de forma crítica, tirar o emocionalismo da fé, a gente vê que Raquel é uma mulher até extremamente narcisista, ela só está pensando nela. Ela não está pensando num todo, ela quer competir. Então, às vezes, o homem também acaba tendo sendo refém, principalmente no meio evangélico, de modo geral, né? Desse tipo de mulher, cara, né? Aquela mulher que é narcisista e que ela só pensa nela. Eu vou falar assim, um caso que eu observo muito isso é da Mayra Card. Ela é crente, cara, ela é crente por conveniência, mas se você for ver o comportamento dela com aquele primo rico, tudo que ela faz é pensando nela. Ela tem que, de alguma forma, mostrar para as outras mulheres que ela venceu, porque ela tem que vender esse peixe, e até mesmo para as mulheres que sempre criticaram que ela venceu e elas estavam erradas. Então, você entra hoje na igreja, o homem entra hoje na igreja, se deparando com as seguintes circunstâncias, né? Com as seguintes situações. Os tipos de mulheres que ele vai encontrar na igreja. A mulher velha, né? A mulher velha, normalmente mulheres assim que estão ali querendo buscar um relacionamento. Uma mulher velha, né? Normalmente que eu falo que são mulheres 40 a mais, 50 a mais, né? Que já vieram de casamentos e relacionamentos. A mulher que está ali com o relógio biológico gritando, já avisando para ela que vai dar BO, que vai dar caô, e se ela não der um jeito, não é só ficar para titia, ela não vai prover filhos, né? A mulher 30 a mais que vem daquela vida desregrada e bagunçada, e aí normalmente essa mulher do relógio biológico e a 30 a mais estão na mesma situação, e aí obviamente elas vão querer caçar qualquer betinha que tem uma condição financeira, né? Aí se ela for a famosa a 30 a mais bonita, né, gostosinha, ou betinha na carência, né, ele vai ceder, né? Porque ele quer ter uma mulher bonita, ele não quer muito olhar para o passado dela, que ele sabe que se ele olhar para a cozinha, né, e ver o que tem lá, ele dificilmente vai querer comer naquele restaurante, né? Aí você tem as mulheres 25 mais, que normalmente são as carreiristas, junto com as 30 mais, e aí você tem aquelas meninas um pouco mais jovens, né? Que normalmente são bonitas e estão tudo uma criação, e normalmente esse tipo de mulher já é meio que direcionada para a liderança, né? Para os filhos dos líderes, né? Ou daqueles que têm mais destaque. Então, quando o cara entra na igreja, ele vai lidar com esses problemas. Ele vai ter uma mulher que é narcisista, que vai pressionar ele para o relacionamento, para o casamento, num curto espaço de tempo, uma vez que ele demorou muito para construir todo o patrimônio dele, ou um pouco de patrimônio que ele tem. Então, assim, o cara, ele simplesmente está escolhendo vivenciar quando ele vai à igreja, ou quando ele prega o evangelho, ou quando ele vive a moda da Bíblia, ele está mais preocupado em realmente mostrar que ele escolheu uma vertente, um caminho. Ele não está muito preocupado em saber se vai ter casamento ou não para ele, né? Apesar que nós temos hoje muitos caras que têm essa visão assim de querer encontrar alguém, né? Mas ele está nesse critério que eu falei antes, né? Ele está procurando com muita cautela. E aí o outro caso são essas mulheres que não vão querer ele, né? Só vai querer ele se tiver muita condição financeira, né? Normalmente quando as meninas são mais novas, né? E aí também tem as mulheres mais velhas, que você ficou ali te olhando, te observando, tenta te abordar, toca no assunto, tenta vir com aquela conversa mais mole, que gosta de você, que sempre gostou, que se preocupa, né? Que estão tentando fisgar alguém, cara. E aí, meu irmão, o cara que hoje, com acesso a Red Pill, MGTOW, Black Pill, né, Sigma, coisas desse tipo, o cara, ele sabe, ele já está conseguindo identificar possíveis armadilhas, né? E principalmente comportamento. Isso é uma coisa até que é boa, que eu tenho observado que pelo menos os caras mais solteiros, eles observam mais o comportamento da mulher. Eu mesmo sou um. Eu observo muito o que ela posta nas redes sociais e o que ela vive. Principalmente quando eu consigo ter o tipo de acesso a ver essa mulher fora da rede social. Então eu observo muito isso. Então eu vejo que às vezes não bate. E quando não bate, se eu ainda assim insisto em entrar num relacionamento com essa mulher, cara, eu sei que eu vou ter uma mulher que vai ter dois caras comigo. Entendeu? Então, cara, a Red Pill ela é odiada pelas mulheres, principalmente evangélicas e muitos pastores, porque ela fez os caras cansarem mais com a cabeça de cima. Antigamente a gente cansava muito com a cabeça de baixo. E isso está dificultando cada vez mais. Então, assim,
realmente de 2025 para frente, cara, relacionamento saudável vai ser difícil de você achar. Mas se você achar, eu falo hoje, saiba administrar e fazer esse relacionamento durar. Principalmente se é uma mulher parceira, companheira, que realmente já te conhece, já sabe como é seu comportamento, já sabe como é que é o seu jeito, mas sabe qual é a sua essência como homem, como pessoa, entendeu? Entendeu? Ela sabe que você é um homem excelente, um homem incrível, apesar de ter todos os seus defeitos. Ela sabe que você tem defeitos, entendeu? E ela sabe o que ela tem que entregar para também a parte dela para o relacionamento funcionar. Então, assim, se você não achar esse tipo de mulher, cara, realmente, às vezes até mais viável você viver solteiríssimo. Não estou falando de castidade, vira isso para outras áreas da sua vida, mas saiba que você sempre vai ser mal visto e um pouco, de certa forma, até mesmo prejudicado por essas mesmas mulheres que criticam a Red Pill e vê esses comportamentos mais masculinistas, e quando eu falo masculinista não é machismo, né, em você, ela vai saber que ela não é que ela está lidando com um cara difícil, ela está lidando com um cara difícil dela enrolar. E que não adianta ela usar essas regras de sexo só depois do casamento, porque o pastor disse, principalmente quando ela vem de uma vida que ela vivia num mercado sexual muito ativo, principalmente que ela vivia uma vida desregrada, entendeu? É por isso que o cara se sente tapeado, é por isso que o cara entende que ele foi tapeado. Né? E aí ele, por pressão, ele vai ter que fazer o quê? Casar logo com essa mulher para ele poder ter acesso à intimidade. E aí entra aquilo que a gente fala muito na Red Pill, né? Tipo assim, o cara, o Betinho, o Miquel, ele paga muito caro e faz um esforço absurdo por algo que era dado de graça sem muito esforço para outros homens. Então, se o cara é desperto, ele não vai comprar essa narrativa. Né? Então, acaba sendo isso. Então, muito do ódio do meio evangélico a ideias masculinistas é essa. Né? A homens solteiros despertos, homens solteiros resolvidos é essa. Porque justamente os melhores homens solteiros estão cada vez mais entendendo a ideia do comportamento da mulher, sabendo que nem todas são assim, nem tudo é assim, mas a gente sabe que na skin básica, né, no protocolo básico de criação, é a mesma. Então, assim, vai ter sempre esse ódio. Então, é um ódio que nunca vai acabar, cara. Entendeu? É uma questão de escolha. Você saber se é válido você abraçar a ideia religiosa sabendo desses riscos, ou se você abraça a ideia mais na sua forma espiritual e filosófica para você ter um estilo de vida. Né? E não é buscar um relacionamento. Né? Não, nunca vá para uma religião, seja qual for, buscar relacionamento. Buscar relacionamento com pessoas assim de forma íntima, mulher. Né? Busque sim socializar, a igreja também é bom para fazer network profissional e por sua vez, assim, você, né, ter uma pessoa que é mais idosa, que é mais velha, e possa te orientar, né, sobre essas questões, principalmente espirituais da sua vida. Então, assim, mas nunca, eu recomendo principalmente para os homens, por mais que você seja odiado, sendo desperto, não vá para a igreja buscar relacionamento, que eu acho que a igreja também é um dos piores lugares para você buscar isso, porque é muito subjetivo. Entendeu? É muito subjetivo. Literalmente a gente não saber qual vai ser o futuro. A gente tem que deixar realmente as coisas assim, confiar em Deus e fazer a nossa parte. Mas saiba que você vai ser sempre odiado.